Boa noite. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, porque o povo de Deus é um povo que Deus escolheu. Se Deus escolheu, Ele cuida. E Ele cuida nos mínimos detalhes, né? Ele é um Deus maravilhoso. Um Deus que nos transforma. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, Pai querido, te dou graças porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que nos ama de forma incondicional. E nesta hora, Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, venha, Deus, e usa, Pai, o Teu servo para poder contribuir, ó Deus, para o crescimento do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Querido, você deve ter já assistido aquele filme, O Senhor dos Anéis. É um filme legal. E O Senhor dos Anéis, ele fala de Frodo, um jovem que é escolhido numa pequena vila para poder levar. Obrigadão aí, o diácono. Para poder levar um anel e esse anel para ser destruído na montanha do fogo, né? E para levar esse anel é criado uma irmandade, denominada no filme ali a Irmandade do Anel. E durante essa caminhada eles passam por várias dificuldades, por vários obstáculos, né? Vários monstros os perseguem e eles vão, e o próprio anel leva eles às vezes a tomar atitudes por causa do mal que há no anel. E a Irmandade do Anel então encontra-se com Gandalf, né? Meio que um mágico, e vai ajudá-los nessa caminhada para vencer. E eu queria te levar hoje a entender que nós também somos uma irmandade. E que irmandade é essa? A Irmandade da Cruz. Não combinei com os meninos de cantar o cântico, né? Pela cruz, mas o Espírito Santo fez isso. Nós vamos falar sobre a Irmandade da Cruz. Se eu sou de Cristo, se eu digo que estou em Cristo, se eu digo que vivo por Cristo e para Cristo, eu sou da Irmandade da Cruz. Aquela cruz que era minha e que era sua. Mas Deus, no seu cuidado especial com cada um de nós, Ele criou e mandou o seu Filho Jesus Cristo para nos abençoar e levar aquela cruz. Um servo de Cristo também é testado, assim como as pessoas ali do filme do Senhor dos Anéis. A nossa caminhada nós temos dificuldades. E nós somos testados a todo instante. Às vezes a gente acha que não, né? Mas na nossa própria casa. Quantas vezes nós somos testados na nossa própria casa? Eu digo que o nosso lar, a nossa casa, é onde nós somos forjados. É onde o soldado é forjado. Porque ali, queridos, na nossa casa, a gente conhece o outro. E quando a gente quer atingir o outro, a gente vai direto no ponto fraco. Então a Irmandade da Cruz, nós temos que entender que o servo de Cristo também é testado. Assim como Paulo, podemos nos sentir esmagados pelo peso das circunstâncias. Mas eu gostaria que alguém abrisse aí em Gálatas 2, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, e lesse para mim o versículo de número 9. Então nós vemos aqui que Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele está dizendo, ó, reconhecendo a graça que me fora concedida. Paulo missionário,
Paulo, que perseguia os cristãos, agora é perseguido. E ele diz: olha, pela graça, pela misericórdia de Deus, me foi concedido que Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. O que isso tem a ver? É que na irmandade da cruz de Cristo, nós temos que estender as mãos uns para os outros. E às vezes a gente percebe que o outro está precisando não só de algo físico, mas de um abraço, de você estar junto, de você orar, de você caminhar com ele, e você não estende a mão. E Paulo está dizendo aos Gálatas: ó, estenda a mão, porque se você faz parte da irmandade da cruz de Cristo, você precisa estender a mão, e isso vai ser sinal de comunhão entre vocês. Então nós podemos tirar a lição aqui, que na irmandade da cruz de Cristo, hoje, nós temos que estender a mão uns para os outros. E quando eu digo de estender a mão, não estou dizendo que você tem que dar algo físico. Eu estou dizendo que talvez você precisa só ouvir a pessoa. Talvez você precisa chorar com ela. Talvez você precisa sorrir com ela. Mas você precisa entender que na irmandade da cruz de Cristo temos que estender a mão uns para os outros. Ainda gostaria que você abrisse na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e lesse o versículo 9. 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 9. Fiel a Deus, pelo qual fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, no Senhor. Então, a irmandade da cruz de Cristo, ela foi chamada através da comunhão com o Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Não dá para dizer que eu sou cristão e não entender esse versículo de forma bem simples. Nós só somos cristãos porque Jesus Cristo morreu por mim e por você. Nós só somos da irmandade de Cristo hoje porque Cristo morreu por nós. A comunhão, ela é firmada e deve ser firmada a cada dia em Cristo. E por causa da soberania de Cristo nas nossas vidas, nós temos que entender que essa irmandade que nós chamamos de igreja hoje só é possível porque a comunhão é firmada em Cristo Jesus. Foi no sacrifício de Cristo, foi naquela cruz que foi firmada a irmandade da cruz. E por causa da soberania de Deus, não foi por causa da minha vontade nem da sua vontade. Porque se fosse pela nossa vontade, queridos, nós estávamos mortos, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o morto, você já foi num velório, né? Você pode cutucar ele, você pode fazer o que você quiser, ele não vai levantar de lá, ele está morto. Então, se fosse pela nossa vontade, nós não teríamos a irmandade da cruz. Nós estaríamos fora. Nós estaríamos, como diz Paulo, mortos. Então nós temos que entender que é por causa da soberania de Deus e por causa da fidelidade de Deus. Como eu disse no início, no nosso lar, na nossa casa, que o soldado é forjado. Se não fosse a soberania de Deus e a fidelidade de Deus, no primeira desavença eu queria pular no pescoço do outro. Trazendo para a irmandade da cruz de Cristo, a igreja, a primeira desavença a gente quer pegar o outro. Mas como nós fomos forjados no amor de Cristo e para viver na irmandade de Cristo, aí eu olho para Cristo, eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Contemplando Cristo na cruz, aí eu entendo que é por causa da fidelidade de Deus para conosco, por causa que Deus é fiel, nós caminhamos dentro da irmandade da cruz. Para que isso? Para que a nossa alegria seja completa. Deus é tão joia, Ele é tão maravilhoso, que Ele colocou a irmandade da cruz, que nós chamamos de igreja, para a nossa alegria. E para que essa alegria seja completa, eu dependo do outro. Eu tenho que estender a mão,
É por isso que precisamos da comunhão, porque sozinho você não vai muito longe. Para dizer que talvez você não vai nem perto, porque nós dependemos uns dos outros. A Irmandade da Cruz nos leva a repensar também na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Alguém leia, por favor, capítulo 13, versículo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo na sua segunda carta aos Coríntios que a Irmandade da Cruz de Cristo precisa entender que a comunhão é no Espírito Santo e deve ser com todos. A graça e o amor de Deus o Pai é que nos dá essa comunhão. A graça e o amor de Deus o Pai é que nos leva a entender que nós temos que encher do Espírito Santo. O verbo está enchei-vos do Espírito, ou seja, é um negócio que é diário, é algo que vai transbordando, você vai enchendo e você vai crescendo e você vai caminhando. A Irmandade da Cruz de Cristo, ela só é possível porque há uma comunhão com Deus, com eles mesmos e por meio do Espírito Santo. Ou seja, eu preciso estar conectado com Deus, com o irmão, por meio do Espírito Santo. Não dá para mim dizer que eu vivo na Irmandade da Cruz de Cristo e eu não tenho comunhão com o irmão. Ah, mas eu tenho com Deus. Não tem jeito. Você precisa ter comunhão com Deus, com o irmão, por meio do Espírito Santo. Aí você realmente vai entender que você está marchando na fé, pela fé, para a Irmandade da Cruz de Cristo, como igreja hoje no século 21. Essa comunhão foi conquistada por morte sacrificial de Cristo, que é a expressão máxima do amor de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos entender que ali foi aonde Deus expressou de forma máxima o amor por mim e por você. E aí eu preciso entender algo aqui bem simplesinho. Quando o irmão às vezes fez algo que você não goste, quando o seu filho fez algo que você não goste, quando a sua esposa fez, quando o seu esposo fez, quando alguém que você não conhece fez, você precisa olhar para a cruz de Cristo. Você precisa entender que essa irmandade foi conquistada por morte sacrificial de Cristo. Aquela cruz era para mim e para você, não era para Jesus, não. Mas Deus, entendendo que eu e você não tinha capacidade para estar lá, Ele mandou Jesus e demonstrou ali de forma intensa a expressão máxima do amor de Deus pelo ser humano. A Irmandade da Cruz de Cristo também nos leva a entender o que Paulo escreve aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, Filipenses 2, alguém leia o versículo 1 e 2. Paulo está dizendo aqui aos Filipenses, queridos, se por estarmos em Cristo, se fazemos parte da Irmandade da Cruz de Cristo, se nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ele diz, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Ou seja, se nós estamos na Irmandade da Cruz de Cristo, nós temos que pensar igual. Mas igual no pensamento que eu digo aqui é no que diz respeito
à vida eterna, é no que diz respeito à comunhão com Cristo, é no que diz respeito a um mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. E qual atitude é essa? É a atitude de viver na intensidade da irmandade da cruz de Cristo. Eu preciso amar o outro com os seus defeitos, com as suas dificuldades. Eu preciso suportar o outro da maneira que ele é. E suportar aqui não é eu suporto aquela pessoa, não, é dar suporte, é carregar ele. É, se preciso for, com todos os defeitos que ele tem, ele falando mal de você, você precisa colocar ele no colo e levar. É fácil? Não é fácil. Porque se na nossa família de sangue, que a gente ama um ao outro, a gente às vezes quer pular no pescoço do outro, você imagina na família da fé, que você às vezes vive longe, você encontra só no domingo, a pessoa vem bonitinha, perfumada, né? Vem às vezes, como diz o texto, sepulcro caiado, e você precisa suportar aquele fedor quando você abrir a tampa do sepulcro. Isso é viver na irmandade da cruz de Cristo. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão cada vez mais dizendo: eu posso, eu vou conseguir. Nós estamos vivendo o eu, e a Bíblia diz que diminua eu e que Cristo cresça cada vez mais em mim. Isso é a irmandade da cruz de Cristo. É eu me diminuir todo dia em favor do outro, entendendo que fazendo assim Cristo está em mim. Fazendo assim eu não preciso falar, o amor de Cristo está sendo demonstrado de forma prática. Quando alguém precisar, nós precisamos estar prontos para dar palavras de encorajamento. Quando alguém precisar, eu preciso estar pronto para ajudar. Mas nem sempre eu vou estar pronto olhando no prisma humano. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo e vivo dentro da irmandade da cruz de Cristo, eu estarei pronto. Eu estarei pronto para aconselhar, para exortar, que é diferente de aconselhar. Tem um ditado popular que diz que se dar conselho fosse bom, a gente vendia. Mas na cruz de Cristo está dizendo que nós precisamos aconselhar uns aos outros. E como é que você vai aconselhar alguém que falou mal de você? Fala, é bem que eu podia puxar o tapete dele agora, né? Está precisando, eu vou dar uma nele. Mas a palavra está dizendo: se eu faço parte da irmandade da cruz de Cristo, eu preciso passar por cima de tudo isso. Porque já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a diferença das pessoas que não conhecem a Cristo. E Paulo diz que isso é loucura. Paulo diz que isso é brasas vivas que eu coloco na cabeça do outro. Você já teve a experiência de pegar uma brasa numa fogueira, ou chegar perto, só quando ela está bem vermelhinha, aquele negócio queima só de chegar perto. Imagina colocar na cabeça. Paulo está dizendo que quando nós fazemos parte da irmandade da cruz de Cristo, esse encorajamento, essa ajuda, esse aconselhamento, essa exortação, a gente precisa fazer por amor a Cristo. Consequentemente, eu vou amar o irmão, eu vou amar aquele que às vezes me atinge, e esse amor vai queimar, e a pessoa vai começar a entender que só é possível na cruz de Cristo. Os cristãos devem amar os outros no corpo de Cristo da mesma maneira, ou seja, não por serem todos igualmente cativantes. Eu não amo a pessoa porque ela é mais cativante, ela me cativa mais. Senão, queridos, nós vamos fazer dentro do corpo de Cristo um aneurisma. Vai ficar algo estranho, porque começa a criar grupinhos. Começa a ter o grupinho de Nisvaldo, né? Tem ali 5, 6, 10 pessoas que são mais chegados, são igualmente cativantes. Eu gosto muito de estar perto daquele povo, mas eu preciso estar perto do outro também, que eu não gosto. Porque senão isso fica estranho. A irmandade da cruz de Cristo nos leva a entender que, por mais que eu não goste do outro, eu preciso demonstrar amor. Mas para mostrar a todos o mesmo amor sacrificial,
que foi mostrado na cruz. Jesus, quando ele, na noite que ele foi preso, ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo, que seja feita a sua vontade. É dessa forma que nós temos que encarar. Se possível, passa de mim essa vontade aí que eu estou por lá no pescoço do outro, mas que seja feita a sua vontade, que eu vou lá e abraço, que eu vou lá e cuide, que eu vou lá e demonstre amor na prática. Porque demonstrar amor falando é demonstrar amor na prática. É quando a panela de arroz queimou lá e o marido chega e ele não pode ficar bravo, ele não sabe qual foi a circunstância que levou o arroz queimado. É quando alguém, na hora que você precisa de uma palavra de carinho, ele te dá um coice, sendo bem grosso, sabe? E você tem que suportar. Tem um hino muito antigo que eu ouvia, que era da Igreja Assembleia de Deus. Eu ouvi os irmãos da Igreja Assembleia de Deus cantar, que fala que ele fala assim, ó, que parece que a lua de mel foi embora. Nessa hora mais difícil, dá vontade de pegar o outro, mas fala: nessa hora mais difícil é preciso amar. É nessa hora mais difícil que é preciso demonstrar amor. E a Irmandade da Cruz de Cristo diz que nós temos que ser uma só alma. É quando o meu dedinho dói, eu tenho que entender que o corpo inteiro sofre. Nós temos ao todo, pé e mão, 22 dedinhos. Se cortar um dedinho, pode até não fazer falta, mas que vai doer, vai. É isso que nós temos que entender. Que a Irmandade da Cruz de Cristo, eu preciso cuidar do menorzinho ao mais idoso, para sermos uma família, um só povo, uma só fé, uma só alma em Cristo Jesus. Termos o mesmo sentimento. E que sentimento é esse? É o sentimento que Jesus teve quando ele foi para a cruz. É o sentimento de que ele estava fazendo aquilo em obediência ao Pai, por amor a nós. Então, quando alguém pisar no calo da gente, que é tão simples, que não é tão pesado quanto a cruz que Cristo levou, eu preciso me colocar e dizer: ele faz parte da Irmandade da Cruz de Cristo. Agora eu estava vindo e o carro deu problema e eu tive que pegar um Uber. E vim conversando com o motorista do Uber, e aí ele falou assim: eu sou da Igreja Batista. Nós começamos a conversar. Parando aqui, ele falou assim: olha, a minha esposa está com câncer de mama. E aí você precisa parar um pouquinho, dar uma freada, sabe? E falar assim: ele é meu irmão na fé. Ele faz parte da Irmandade da Cruz de Cristo. Eu preciso orar por ele e por ela. Eu preciso abraçá-lo. Eu preciso entender que eu tenho que cuidar dele. E cuidando dele, eu estou cuidando de mim. E às vezes, queridos, a gente não leva para esse olhar. Às vezes a gente acha que cuidar do outro é só de quem está perto. E às vezes nem de quem está perto a gente cuida de verdade. Porque nós estamos olhando no foco que o mundo dá. Jesus falou que se a gente quer segui-lo, a gente tem que tomar a cruz. Ele não mandou jogar a cruz fora. Ele falou: tome a sua cruz e siga. Mas ele disse também que o fardo dele é mais leve do que o meu. Por quê? Porque se eu estou focado na cruz de Cristo, no sacrifício que Jesus Cristo fez, eu vou entender isso. A gente olha para o outro e fala: caramba, o meu problema está maior do que o do outro. Pega o outro, você carregar para você ver se o peso dele é maior ou menor. Esse dia eu encontrei com uma pessoa, eu fiz um propósito de todo motorista de Uber que eu pegar, eu tenho que evangelizar. Eu tenho que falar de Jesus para ele. Eu fiquei mais ou menos 8 meses sem carro. E aí eu peguei o Uber e vou, né? E falei assim: hoje eu não estou afim de falar, sabe? Hoje, oh Deus, deixa eu ficar caladinho hoje. E aí no meio da conversa,
Ele falou assim: eu peguei você naquele lugar, você faz o que ali? Eu falei: eu estudo, curto e grosso. Aí andou mais um pouquinho e falou: você estuda o quê? Eu falei: teologia. Ele falou assim: eu não entendi. Eu falei: teologia é estudar Deus, é estudar sobre Deus. Aí ele falou: ah, você vai ser pastor, né? Aí eu fui, aí desenvolvemos uma conversa, desenvolve. Ele falou assim: cara, Deus colocou você nesse carro porque eu estava na última viagem e eu não estava querendo voltar para casa porque eu separei da minha esposa e o negócio está complicado. Eu fiquei mais de meia hora com ele parado. Quando encerrou a viagem ali, ele ligou, conversando com ele sobre o amor de Deus. Queridos, nós vivemos num mundo onde hoje o ser humano não tem pouco valor, onde as pessoas hoje têm milhões de seguidores na rede, no WhatsApp, no Twitter, e vai por aí vai, né? Twitter e por aí vai. Você tem muitos seguidores, você tem muitos amigos na rede, mas talvez você não tenha um amigo que possa conversar com você, porque hoje a amizade é algo banal. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, Cristo fala: olha, tenha o mesmo sentimento, cuide um do outro. Alguém abra Filipenses 3:10. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: olha, para que você faça parte da Irmandade da Cruz de Cristo, você precisa conhecer a Cristo. Você precisa ir mais fundo, você precisa conhecer o poder da sua ressurreição. Ele não ficou lá na cruz, ele não ficou lá no túmulo, ele ressurgiu. E ele ressurgindo, ele traz conosco a comunhão. E essa comunhão foi nos seus sofrimentos, não foi no meu, não foi no seu sofrimento, foi no sofrimento de Cristo, tornando-me como Ele em sua morte. Paulo está dizendo: olha, na Irmandade da Cruz de Cristo eu preciso tornar como Cristo na sua morte. Eu preciso obter, querido. Se você quer fazer parte, se você diz que faz parte da Irmandade da Cruz de Cristo, você precisa obter um conhecimento profundo de Deus. E como eu obtenho esse conhecimento profundo, Nisol? Queridos, não tem outro caminho. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa não somente ler, você precisa estudar. Você precisa buscar este conhecimento dia após dia. Para quê? Para que este conhecimento gere em você uma intimidade com Deus. E gerando essa intimidade, você vai entender o poder da ressurreição de Cristo. Você vai ver que o seu problema é pequenininho diante do poder de Cristo. Você vai ver que a ressurreição de Cristo é que te dá poder para enfrentar toda e qualquer circunstância. No maior problema, na sua maior dificuldade, você vai ter atitude para enfrentar. Conhecer a Cristo vai te levar a uma comunhão profunda, mesmo no sofrimento. Não sei qual é o seu sofrimento hoje, não sei qual é a sua dificuldade hoje, mas o que a palavra está dizendo é que quando eu conheço a Cristo, vai me dar uma profunda comunhão, mesmo diante do sofrimento, e que todo cristão vai passar. Porque a palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas também a mesma palavra diz que nós temos que ter bom ânimo, porque Cristo venceu ela por nós. E aí nós precisamos compartilhar das nossas dificuldades, do nosso sofrimento com Cristo. Mas a gente quer compartilhar com o outro. Não que você não possa compartilhar com o outro, mas primeiramente você precisa compartilhar com Cristo, porque Ele que falou que o nosso fardo vai ficar leve se nós depositarmos nele.
Depois eu vou conversar com o outro, mas eu preciso primeiro conversar com Cristo. Mas na doença a gente quer conversar primeiro com o médico. A gente já sai correndo para o postinho. Aí chega lá no postinho, tem uma filona do SUS, né, te esperando. E aí nessa filona do SUS você começa a pensar, fala, caramba, eu precisava falar com Cristo. Aí você começa a digerir, a entender, a compartilhar com Cristo da sua dificuldade. E Cristo é o médico dos médicos. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso cuidador. E a gente precisa entender isso. Para terminar, nós vamos abrir 1 João, capítulo 1, versículo 3. A Irmandade da Cruz de Cristo, ela precisa desenvolver um relacionamento social. Olha o que o versículo diz: nós lhe proclamamos. Então nós falamos de Jesus, mas nós temos que falar o que vimos e ouvimos. Foi isso que os apóstolos estavam dizendo. Nós estamos falando o que nós vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Os apóstolos estão dizendo para que tenham comunhão com eles. Só que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Precisa ter relacionamento. Primeiro com Deus, que é um relacionamento vertical, e depois na horizontal, que é o relacionamento uns com os outros. E para formar um relacionamento com o outro, tem hora que o negócio sai faísca, dá problema. Por quê? Olha aí, diferente. Aí eu caso com a Célia, que é completamente diferente de mim. E para juntar esse negócio, tem hora que dá um choque de 380. Mas olhando para a cruz de Cristo, eu desenvolvo um relacionamento social, de saber que eu fui chamado por Deus para cuidar dela, e ela tem que entender que ela foi chamada por Deus para cuidar de mim, com todos os defeitos e com todas as dificuldades, e que somos diferentes. E que bom que somos diferentes, porque assim a gente desenvolve um relacionamento social sadio. Mas hoje as pessoas querem casar homem com homem, mulher com mulher, que relacionamento vai dar? Diferente do que a palavra está dizendo para nós. A palavra diz que nós temos que ser participantes. Mas tem gente que só quer cantar, não quer varrer o chão. Fica difícil. Tem gente que acha que todo dia ele vai chegar e esse piso vai estar limpinho. Alguém limpou. Quando fala de nós sermos participantes na Irmandade da Cruz de Cristo, se preciso for, eu vou carregar as cadeiras, eu vou varrer o chão, eu vou limpar o chão, eu vou pegar o microfone se não tiver ninguém. Ah, eu não sei falar, irmão, lá na frente, sabe? Se você não nasceu falando, mas você aprendeu ao longo da caminhada. Se você não souber falar nada, queridos, você vai contar a sua história, como Jesus encontrou você. Irmandade da Cruz de Cristo faz com que nós sejamos parceiros aqui, mas pensando na vida eterna. Tem que ser parceiro aqui, pensando na vida eterna. A vida se manifestou em Cristo, nós a temos visto, dela testemunhamos e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Só é possível desenvolver um relacionamento dentro da Irmandade de Cristo quando nós entendemos que a vida estava com Deus e foi nos dada. Eu só estou respirando porque o papai me deu a vida. Eu estava morto. Quando eu era menino, eu era meio curioso. Eu fui cutucar o morto, ele não pulou de lá. Nem sorria, ele sorriu. Nós fomos para todo mundo, quem veio da roça aí do sítio sabe, né? Nós fomos fazer eu tinha uns 8 anos, meu pai foi estudar fazer o enterro lá e ele não tinha caixão não, pôs na rede para levar. Aí depois que o caixão estava pronto lá no cemitério, aí pôs dentro.
E aí eu, menino brincando, eu cutucava para ver se estava vivo mesmo. A minha ideia, a minha cabeça era ver se está vivo. A vida se manifestou em Cristo. E às vezes a gente acha que é dono da vida. E aí a gente toma alguns juízos no outro, porque da gente mesmo a gente não julga não. A gente quer julgar o outro. A gente vê o cisquinho no olho do outro, mas não vê a trave de todo tamanho no olho da gente. Está dizendo aqui para a gente que nós precisamos anunciar, testemunhar e viver, porque isso aqui vai passar. Nós vamos para a vida eterna. Eu queria deixar para você o seguinte: a irmandade de Cristo, a irmandade na cruz de Cristo, é para que nós possamos viver unidos. Nós somos escolhidos para estar neste lugar hoje. Da irmandade da cruz de Cristo. O maior que seja a sua dificuldade, queridos, você tem um Deus que zela por você. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita e nem dorme. Ele está vigiando. Enquanto eu durmo, o papai está cuidando de mim. Enquanto você dorme, ele está cuidando. Então quando você acorda, deixa ele continuar cuidando. Não queira tomar as rédeas, porque vai dar problema. É difícil descansar no Senhor, mas a vida eterna só é possível quando nós descansamos no Senhor. E quando a gente descansa no Senhor, o nosso fardo fica leve. E aí nós entendemos que nós fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. Não é para o louvor e para a glória do irmão. Quando eu faço algo pelo irmão, dentro da irmandade da cruz de Cristo, não é para a glória dele, é para a glória de Cristo. Não é para a minha glória, é para a glória de Cristo. Que nós possamos, como igreja, entender e viver essa irmandade na cruz de Cristo. No filme O Senhor dos Anéis, aquelas pessoas que criaram a irmandade do anel conseguiram levar o anel porque eles se uniram, e aí eles venceram todas as barreiras e destruíram o anel, que no filme representa o mal. A igreja de Cristo, ela precisa marchar unida. A igreja de Cristo, ela precisa marchar juntos. Por que a corrente ela é feita aqueles elozinhos? Se você fazer um elozinho separado, é só um elozinho. Se você une tudo, forma uma corrente. E é mais difícil de abrir o elo do anel, da corrente. A força e a união da igreja está na comunhão com Cristo. Está na morte e na ressurreição de Cristo. Não é na minha força nem na sua força. A igreja marcha olhando para o autor consumador da fé, Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Eu sigo olhando para o alto, o autor consumador da fé, Jesus Cristo. Assim nós marchamos como irmandade da cruz de Cristo. Vamos comemorar a Páscoa logo, né? Está pertinho. Eu até brinco, né? Sempre brinquei com as minhas crianças, agora já estão adultos, né? Às vezes falavam, pai, e o ovo? Eu falei, rapaz, Jesus não nasceu no ovo. É que você não pode dar um ovo de chocolate para o seu filho, mas explica para ele, a Páscoa não é ovo. A Páscoa não é chocolate. A Páscoa é morte e ressurreição de Cristo. Por isso eu tenho vida. Por isso que a irmandade da cruz de Cristo, ela precisa olhar para a cruz, por isso que a cruz está vazia. Porque Deus demonstrou o seu amor tão grande, com excelência, que nos fez andar firmes na comunhão com Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa realmente querer andar segundo a cruz de Cristo.